Bom, galera, vou falar hoje com vocês sobre um assunto que é interessante e importante aí dentro da programação, que é o sistema de controle de versão e os seus repositórios, né? No caso, eu vou focar aqui no sistema de controle de versão Git, que é o mais usado, que é o que a gente mais vai estar usando, tá? Na verdade, é o único que a gente vai estar usando aqui nos meus conteúdos. Existem outros, mas eu vou focar em falar dentro do conteúdo aqui apenas no Git. E o repositório principal que vamos trabalhar aqui é o GitHub. Né? Então, vamos entender um pouquinho o que é Git e entender que o Git e o GitHub são coisas diferentes, né? Então, para quem já está programando aí, ó, são coisas diferentes. Então, não são iguais quando os termos, quando falarmos Git e GitHub. Professor, e por que não são igual? Vamos focar aqui no que é o Git primeiro, né? Então vamos vir aqui, ó, no que o conteúdo aqui que eu separei para vocês explica do que é o Git, ó. Então ele fala o seguinte, ó, deixa eu deixar ele numa linhazinha até um pouquinho mais fina. Gente, legal. Git, como ele fala aqui, ó, é um sistema. Já vou aumentar um pouquinho mais a linha aqui, ó. Não muito também. Tá? Vamos lá. Ele fala aqui que Git é um sistema de controle de versão. Mais para frente eu vou aprofundar na questão dele explicar o que é distribuído, mas basicamente é o fato que você vai ter um repositório central, um lugar que centraliza todo o código, e aí diversas pessoas que podem trabalhar nesse código podem ter uma cópia desse código nos seus próprios computadores, tá? E o sistema Git, ele faz o que, ó? Ele rastreia as alterações em arquivos e coordena o trabalho entre várias pessoas, né? Então fala assim, professor, como é que um monte de gente consegue trabalhar dentro do mesmo projeto, né? Tem algumas outras maneiras, mas uma delas é usar aí o sistema de controle de versão Git. E aí ele fala que ele permite criar diferentes ramificações, que são as branches, né? Para desenvolver novas funcionalidades, gerenciar versões de código e integrar mudanças de forma eficiente e segura. Então a branch, ele é um galho, né? Então vocês vão ver que vai ter uma etapa lá que eu vou falar um pouquinho mais de branch. A gente pode estar desenvolvendo uma coisa. E aí, vou dar um exemplo aqui, ó, de branch, né? Então, digamos que eu tô lá no projeto e nesse meu projeto eu tô fazendo um site, tá? E aí, na linha ali do meu desenvolvimento do site, eu tenho o que? O que a gente chama de front-end, né? E o back-end. Tá? Vou colocar aqui como BI. Então, o que acontece? Às vezes nessa linha, eu estou desenvolvendo o meu front-end, tá? E tenho ali a linha do que eu estou trabalhando, tá? E aí eu vou ter que fazer, depois que fiz ali aquela primeira estrutura das telas, né, eu vou ter lá os commits dela, alguém vai ter que começar a fazer o front-end, mas o back-end, mas aqui o front vai continuar funcionando. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu faço uma branch, que é um galho. Nesse galho, eu vou deixar desenvolvendo aqui o meu back-end. Vou colocar aqui como BI, né? Coloquei daí, vou colocar como BK, né? BK é hambúrguer. Então vou colocar aqui, ó. Vai estar aqui meu back-end. E meu front, ele pode ficar parado assim como ele pode ir criando novas atualizações e tudo mais. Quando esse meu back-end estiver ok, eu vou fazer uma ação que a gente chama de merge. E aí eu misturo ele com o código do front-end que estava lá. Essa ação, quando eu crio uma nova linha temporal ali para fazer alguma coisa separada e depois misturar ela no meu GitHub, a gente chama de branch, né? Que são os galhos, tá? E o grande segredo do Git é que ele vai criar também um histórico daquilo que a gente acessa. Então, o Git é uma ferramenta bem interessante para a gente poder trabalhar. Falou, professor, beleza. E por que você falou que o GitHub
não tem tanta... Não, ela tem muita coisa a ver com o Git, né? Mas a grande diferença é que o GitHub, como a gente já vem falando, né? O GitHub, ele já não é o sistema de controle de versão, mas ele é o que a gente chama de repositório, tá? Então, deixa eu tirar um pouquinho aqui. Então, o que é que o GitHub é? Como ele fala aqui, o repositório voltado aos sistemas de armazenamento de versão Git. Então, basicamente, ele é um lugar para guardar o conteúdo. Tá? Então, é onde a gente guarda os conteúdos que a gente está trabalhando. Ele fala aqui, ó, o Git é uma plataforma online que hospeda repositórios Git, facilitando a colaboração, revisão, compartilhamento de código entre desenvolvedores, né? E ele oferece ferramentas para gerenciamento de projetos, controle de versão e integração contínua. Então, em resumo, o GitHub ele é um repositório onde eu posso guardar meus projetos Git. E com todas essas ferramentas que ele trouxe, ele acabou também se tornando uma rede social de programadores. Tá? Então, isso vai ser bem interessante. Em resumo, né, o que eu preciso, professor, para poder trabalhar com isso e tudo mais? Nessa videoaula eu só vou falar disso. Primeiro contato com o Git, a gente vai falar na próxima aula, tá? Então, o Git vocês podem baixar nesse site aqui, ó, git-scm, na verdade, git_scm.com. Ou vocês podem digitar assim, ó, Git for Windows. Tá? E aí, vocês pegam este linkzinho aqui, ó, e podem vir para cá, tá? Então, esse é um detalhezinho bacana. Aqui vocês vão conseguir fazer download, né, do sistema Git, do instalador do Git, né? Então aqui vocês podem procurar aqui, ó, downloads. Vocês vão baixar aqui a versão Windows, Linux ou Mac que vocês tiverem. E quando vocês instalarem, vocês vão ter esse terminalzinho aqui, ó. A gente chama de Git Bash, tá? E aí na próxima aula eu vou estar demonstrando algumas coisas a mais aí do Git Bash, tá? Por hora, vou parar aqui. E do GitHub? O que eu posso ter, professor? Basicamente, vocês podem entrar no site. Vou entrar primeiro aqui no que está na guia anônima para comentar com vocês, ó. Vocês podem entrar no github.com, tá? Cliquem em Sign Up e vão interagindo ali com a tela, onde ela vai pedir alguns dados como e-mail, nome, telefone ou algumas informações do tipo. Podem criar a conta do Git, ela é gratuita e para quem quer ser desenvolvedor é muito importante fazer ela, tá? Professor, e o resto? Tem outros repositórios do mesmo jeito que o GitHub? Tem, por exemplo, tem o GitLab, tem o Bitbucket. Então são outros repositórios online que não o Git, né? O Git, por que o Git é o mais usado? Porque o Git foi criado pelo Linus Torvalds, mesmo cara que fez o Linux, mesmo cara que pensou no sistema de controle de versão Git. E hoje o GitHub pertence à Microsoft, foi vendido para a Microsoft, tá? Muito bem, então é importante que vocês façam esse cadastro e depois vocês terão uma conta assim como essa aqui, ó, onde vocês vão estar podendo criar os projetos de vocês e tudo mais, tá? Professor, como é que cria um projeto? Vou terminar aqui criando um projeto, tá? Então, vou criar um novo repositório no Git, vou clicar aqui, ó, nesse botão verde New, ou simplesmente qualquer sinalzinho de mais, novo repositório. Tá aqui a marcação, tá? Vou clicar ali no New mesmo. Vou dar um nome, vou chamar aqui de repositório exemplo vídeo, tá? Vou dar uma descrição, poderia colocar a descrição que eu quisesse. Vou colocar aqui, ó, repositório destinado às aulas de Git, tá? Vou torná-lo público e por hora só isso, para ficar até mais fácil da gente mexer, tá? E aqui eu tenho um repositório criado, né, de forma novinha. Vou parar aqui.
na próxima videoaula e vou começar a mostrar para vocês como é que a gente começa a subir um projeto para um repositório. Beleza, galera? Até mais!